Olá, pessoal, bem-vindos. Estamos dando início hoje à rodada de número 21 e o tema de hoje é cannabis de uso medicinal no esporte, que é um assunto que vem sendo discutido aí também, fora também do âmbito dessas doenças refratárias, das doenças mais comuns que estão sendo utilizadas aí com a cannabis, né? Então, sejam bem-vindos a esse bate-papo. Esse é o nosso programa conversando sobre cannabis para uso medicinal. Eu sou o Jair, farmacêutico, especialista em produção, regulatórios de qualidade. Eu atuo há mais de 2 anos com a cannabis medicinal. Eu tenho mais de 50 anos de experiência no mercado farmacêutico e posso afirmar que esses produtos de cannabis medicinal estão sendo aí uma grande surpresa para mim, mas, porém, contudo, exigem os mesmos padrões regulatórios de qualidade para serem disponibilizados no mercado nacional, tá certo? E esse nosso programa Conversando sobre Cannabis para Uso Medicinal é uma iniciativa que surgiu a partir de desafios profissionais no mundo dessa alternativa terapêutica para o tratamento de doenças refratárias aos tratamentos convencionais, né? E como eu já mencionei antes, o assunto hoje é cannabis de uso medicinal no esporte. E para falar sobre esse tema, nós temos hoje a nossa convidada, que está se tornando cativa aqui no nosso programa, que já acho que é a terceira vez, a doutora Micheline Freire Donato. A professora é bióloga e mestre em produtos naturais e sintéticos bioativos, farmacologia pela UFPB, doutora em ciências fisiologia pela UFMG, com 2 pós-doutorados no Brasil pela UFMG e UFOP. Também possui um pós-doutorado internacional pelo Queen's Medical Center University of Nottingham, do Reino Unido. Possui projetos de pesquisa em parceria com a Associação Abraça Esperança e atualmente está no seu 4º pós-doutorado. Subcoordena projetos de pesquisa clínica com cannabis medicinal e é professora do curso de biotecnologia na Unila, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Também é colaboradora do Laboratório de Ensaios Toxicológicos da UFPB, com projetos de pesquisas clínicas com cannabis medicinal. Realiza pesquisa com canabinoides desde 2017. Também leciona na pós-graduação de cannabis da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa, SBEC, além de ser coordenadora da Comissão Temática de Farmácia. É fundadora e CEO da empresa MedCannabis, consultoria e cursos e presta consultoria técnica para empresas e produtos de cannabis. Ela tem seus contatos aqui para divulgação, eu vou, como habitualmente eu faço, coloco lá na edição do vídeo, eu vou colocar o Instagram e o site dela, né, o endereço do site da professora. Na sequência, apresento a doutora Maria José Delgado Fagundes, que juntos idealizamos essa série, após uma experiência bem-sucedida profissionalmente com essa planta. A doutora Maria José Delgado Fagundes é advogada especialista em saúde pública, direito privado, bioética e healthcare compliance. Atualmente é founder e CEO da MJD Fagundes, consultoria especializada em saúde. Atuou no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária por 25 anos, Anvisa, né? E foi membro do Ad Hoc Expert Group em Marketing de Alimentos e Bebidas Não Alcoólicas para Crianças, da OMS. Também foi diretora de Inovação e Responsabilidade Social e diretora de Relações Institucionais na Interpharma e na Spectrum Therapeutics Canopy Group, respectivamente. Então, doutora Micheline, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Olá, pessoal, boa noite. Para mim, como sempre, é uma honra e alegria estar aqui no meio de 2 gigantes na área de cannabis, na área da atuação de regulamentação no país, de grande importância, e estar discutindo, trazendo um pouco sobre temáticas na área de cannabis, sobre projetos acadêmicos, científicos, e novas tendências e usos medicinais dessa planta e desses produtos de cannabis, eu acho que é de suma importância. Muito obrigada pelo convite e sempre estarei aqui quando me convidarem para a gente discutir Legal. temas diferentes. Bacana. Maria José. Boa noite, pessoal. Professora Micheline, muito obrigada, viu, pela disponibilidade. Eu vi uma aula da professora sendo veiculada lá no Instagram, falei, opa, doutora, professora, vamos conversar sobre esse assunto do esporte e cannabis, que é uma coisa que está crescente, né, no mundo e aqui no país também, e ninguém melhor para falar sobre isso do que uma pesquisadora que está aí na luta da pesquisa clínica no Brasil, né,
e também uma mulher que traz aí a sua marca nesse movimento de crescimento do país. Eu agradeço imensamente, Jair, eu agradeço mais uma vez essa nossa roda de conversa aqui, como eu gosto, né? Legal. E vamos começar aqui com a nossa conversa. Então, professor, eu acredito que você tenha acompanhado, né, a decisão da Anvisa em autorizar o Instituto do Cérebro de Salvador a plantar cannabis para realizar a pesquisa. Na sua avaliação, este é um fomento para as universidades brasileiras seguirem no mesmo caminho e, portanto, aumentarem a sua contribuição para a ciência e sobre a planta? Então, Maria José, acho que esse tema ele é de extrema importância, né? Uma vez que a gente vê os avanços das universidades, não somente o Instituto do Cérebro, mas também, por exemplo, a UFSC, né, do campus de Curitibanos, ela já tem autorização para plantio também, né, com o professor Dr. Eric Amazonas, que é que ele está na causa, né, da pesquisa com cannabis. A UFRN também, recentemente, tem autorização para que possa plantar e fazer pesquisas. Aqui na Unila, nós estamos frente a um projeto novo, a gente está criando um núcleo aqui na Fundação Araucária, também para iniciar toda essa perspectiva de plantio. Então, assim, eu acho que é de suma importância, porque quando a gente pensa na planta, a gente tem que entender que a planta, ela é uma planta milenar que ela já é cultivada há anos, né? Ela vem sendo modificada geneticamente, né? Essas cepas que a gente chama, esses strains da planta, eles vêm sendo adaptados para a produção de blends específicos, né, para a produção de canabinoides, não só de fitocannabinoides, mas de outros metabólitos secundários que compõem esse arsenal químico que a planta ela produz. Então, desde fitocannabinoides a lignanas, os famosos terpenos que trazem os aromas e têm muitas propriedades medicinais, os flavonoides. Então, eu acredito que com esse desenvolvimento, né, com essa possibilidade de plantio para pesquisa, o que é que vai agregar? Vai agregar a produção de linhagens geneticamente adaptadas para diferentes patologias. Eu acho que a gente vai conseguir progredir tendo uma patologia específica que precise daquela concentração, daquele fitocannabinoide, que seja o canabidiol, que seja o delta-9-THC, ou o canabigerol, ou qualquer um desses outros 100 fitocannabinoides, na proporção específica para os terpenos, como o beta-cariofileno, por exemplo, o beta-miceno, o linalol. Então, existem combinações específicas que vão trazer essa aplicabilidade para a farmacogenômica. E o PL 399, né, eu acho que ele é de 2015, ele vem com essa perspectiva de plantio. Então, quando esse projeto de lei ele tiver sido aprovado, julgado, e se de fato a gente conseguir colocar essa planta nesse plantio nacional, eu acho que a gente vai conseguir agregar essas linhagens, adaptando isso ao nosso solo, ao nosso clima, e trazer essa perspectiva de farmacogenômica. Cada cepa, ou determinadas cepas, modificadas para determinadas patologias. Acho que vai ser muito interessante. E uma coisa que eu acho que é um conforto também para as universidades, né, é porque a partir dessa decisão do Instituto do Cérebro, abre para todas as universidades uma facilidade maior até dentro da própria Anvisa, né, porque o voto dessa autorização, ele foi um voto bastante rico, né, e que ficou muito claro, assim, para a sociedade, que a Anvisa não pode se afastar também da produção do conhecimento, né? Não pode se afastar da independência que a gente precisa ter também para cuidar dos nossos, né? Então, isso também eu acho que é um grande chamado para as universidades, né? Na verdade, protocolar seus pedidos, partindo desse voto, que com certeza vai auxiliar bastante e vai acelerar bastante esse processo que agora já está decidido. É só uma questão de autorização mesmo, de formalidade. Então, acho que isso também vai ajudar bastante as universidades. E o país, né, claro.
Professor, então, como eu disse no início, né, você é uma pesquisadora, uma estudiosa, né, da cannabis também, mas é uma pesquisadora na sua origem. E aí, tem algum projeto de pesquisa interessante que você possa compartilhar aqui para que os nossos, aqueles que nos seguem, né, possa também ter o gostinho aí do que a ciência vai trazer, né, e vai trazer rapidamente para a gente? Olha só, nós temos várias novidades. Eu acho que eu atualmente estou vinculada, né, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana ao Laboratório de Cannabis Medicinal e Ciências Psicodélicas. Então, aqui a gente trabalha com pesquisa clínica com cannabis medicinal e a medicina psicodélica também. Estamos nesse caminho, tentando trazer solução, ou pelo menos uma condição de melhoria na qualidade de vida de pacientes que apresentam doenças refratárias ao tratamento alopático, ou seja, aqueles pacientes que buscam uma terapia alternativa, né, de uso compassivo, ou para que aquelas pessoas que não tenham encontrado o tratamento ideal consigam adquirir. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo ensaio clínico, pesquisa clínica de qualidade, né? Estudos clínicos randomizados, duplo cego, controlado por placebo, é o que a gente faz aqui na UNILA. Então, alguns projetos na área de cannabis que estão acontecendo e que estão caminhando para acontecer, né? Porque a gente está submetendo ao Comitê de Ética, né, de Pesquisa em Humanos, enfim. Cannabis e transtorno do espectro autista é um projeto que a gente está em parceria com o município aqui de Foz do Iguaçu, né? Cannabis e doença de Alzheimer, que já é o carro, né? A gente já publicou um trabalho, um estudo clínico, um case report. Estamos fazendo agora o segundo ensaio clínico em parceria com a UFSC também, no campus de Florianópolis. Estamos com um projeto aí com cannabis e cuidados paliativos, com uma série de casos que estão sendo investigados e relatados pelos alunos nossos de iniciação científica, mestrado e doutorado, para o tratamento do câncer, não só para o tratamento, mas para cuidados paliativos mesmo, no sentido de alívio da dor, de melhora da qualidade de vida daqueles pacientes com câncer em estágios avançados. E num projeto agora que estamos iniciando com doenças raras, estamos publicando também um case report com uma síndrome epiléptica chamada 1P36, que é uma síndrome epileptiforme refratária, e também há outras síndromes que a gente está começando a tratar e em breve traremos essas evidências científicas. Então, a gente está, né, a todo vapor, né, tentando trazer essas evidências científicas para que o tratamento com a cannabis, a eficácia e a segurança sejam relatados, né, e a gente consiga ter evidências científicas de qualidade no país. Eu acho que isso é muito importante. Certo. Agora, sabe o que me chamou a atenção? Lendo outro dia um material, acho que era uma entrevista, eu vi que alguns países, né, o corticoide, que sempre foi utilizado pelos atletas, passou a ser cada vez mais restrito. Aqui a gente tem, inclusive, discussões com grandes farmas, né, de processos de compliance e multas e acordos faraônicos, etc. Então, tem até lugares que estão proibidos para atletas profissionais. E aí foram substituídos por produto derivado de cannabis, por não influenciar no desempenho desses atletas. Você tem também acompanhado isso, professor? É uma percepção sua que realmente há uma redução do uso de corticoide para os atletas e a cannabis vem... não é uma substituição, na verdade, porque não tem nem comparação, né? Mas a planta vem aí fazendo também trazendo também, né, os seus resultados também para esses profissionais do esporte. Sim. Olha só, o que é que é importante? Então, quando a gente pensa em glicocorticoide, a gente está pensando num medicamento que ele vai atuar modulando todo um processo de transcrição gênica e atuando nas ações. Ele vai ter uma ação sistêmica muito intensa, alterando processos metabólicos, por exemplo, levando aí a perdas ósseas a longo prazo,
né? Então, você tem aí interações com outros hormônios, alterando ciclos hormonais que estão associados ao nível do sistema nervoso central, como, por exemplo, processos inflamatórios com citocinas, hormônios associados ao sistema nervoso. Então, os corticoides a longo prazo, né, esses glicocorticoides, eles podem trazer um prejuízo no desempenho desses atletas. Por isso que cada vez mais o uso está restrito. E esses corticoides, eles são utilizados em quais situações? Então, a cannabis, ela vem para o atleta sendo utilizada com duas perspectivas. A primeira delas como um anti-inflamatório, né, porque a gente sabe que o canabidiol, ele tem uma atividade anti-inflamatória, o CBD, né, potente, porque ele atua em vias diferentes, então ele modula todo o sistema imunológico, ele vai estar atuando diretamente no sistema imunológico, e ele vai estar diminuindo essas substâncias inflamatórias, então ele faz um processo de redução da inflamação, enquanto que o delta-9-THC, ele também vai atuar nos receptores CB2, que são receptores que estão associados aos eventos inflamatórios, ele é um agonista parcial, e ele também vai atuar como uma molécula neuroprotetora. Mas a gente tem que entender que é um dilema, porque apesar de existirem os benefícios aí do THC, do delta-9-THC, a UADA, que é a agência, né, nacional antidoping, ela, para esses atletas de alta performance, ela proíbe uma concentração elevada de THC, e aí a gente vê, de fato, baixas concentrações de THC como também sendo uma alternativa interessante para o atleta, desde que você não tenha, né, esses estudos, essas evidências científicas que trazem hoje, não mostram ainda com clareza se o THC ele modificaria a performance desses atletas de fato. Então, são vários estudos ainda que ainda não existe essa comprovação, mas que pela UADA só o canabidiol ele tá liberado. Mas a perspectiva de uso desses produtos de cannabis com alto CBD, né, ele vai melhorar esse processo inflamatório, principalmente os processos inflamatórios e de dor crônica. Eu acho que a cannabis ela tem essa perspectiva como analgésico, né, para dores crônicas e dores inflamatórias, e o atleta, ele é um indivíduo inflamado, né? Se a gente for pensar, o atleta de alto rendimento, ele é um indivíduo inflamado o tempo inteiro, porque ele tem um treinamento intenso, né, e ele vai estar gerando lesões musculares constantemente, porque ele vai estar ali em alta atividade. Então, a cannabis, ela vem como uma perspectiva, porque esses efeitos colaterais de modificações hormonais, que são observadas com os glicocorticoides e de perda óssea, de massa óssea, não vão acontecer. Então, eu acho, sim, uma alternativa, não só para os glicocorticoides, mas também para a dor, eliminando os opioides, que a gente sabe que os opioides, para dores fortes e dores moderadas, os opioides, eles são prescritos. E a cannabis, ela vem como uma alternativa também para a retirada desses opioides, assim como para minimizar o uso desses glicocorticoides nos processos inflamatórios e analgésicos. Aproveitando, então, né, a UADA, a gente, 2018, isso já tem um tempo importante, né, quando reconheceu que os estudos para CBD estavam ok, então, por enquanto, isso, na minha análise, já é um avanço para os atletas, né, mas agora a gente tem visto também, professora, maratonistas, né, como Daniel Chaves, tenista Bruno Soares, jogador de futebol Megan Rapinoe, defende o uso da cannabis no combate também à ansiedade, né, que é natural desses esportes que eles realizam e para a dor. A senhora entende que esses movimentos também, eles podem fortalecer e ajudar a tomada de decisões aqui do nosso governo, né, do Congresso Nacional, porque nós temos em torno de 827 mil atletas, né, no Brasil, segundo a Kaya Mind, que é um dado de pesquisa dela de 2022, já do finalzinho do ano, né, de 2022. Você acha que esses movimentos globais também ajudam, né, o posicionamento de atletas e de outros, de agências, né, de agência mundial, por exemplo, de doping, pode ajudar nessa reflexão ou nessas medidas, né, de conclusão de processos decisórios, ou você acha que isso é o nosso povo mesmo que tem que dar conta
e que tem que empurrar aí as associações de pacientes empurrando de um lado, as empresas de outro, os veículos de comunicação que são também, né, bastante eficientes nisso, né, quando a gente vê aí algumas matérias que causam um certo reboliço, mas que depois ela traz também, né, depois ela traz também algum retorno para a população, né, essas matérias jornalísticas. Me fala, professora, qual é a sua visão sobre isso? Tá, então, primeiro, vou falar por etapas, né? São muitos pontos juntos. Então, pensando nessa divulgação científica, ou nessa divulgação midiática desses atletas que já fazem uso, eu acho que a tomada de decisão para utilizar um produto de cannabis, ela vem como um benefício, né, essa divulgação na mídia desses atletas que fazem uso, porque, na verdade, o atleta, a gente sabe que o atleta, quando ele está em fase de pré-competição, ele, além dele não conseguir, dele ter uma ansiedade muito grande, porque ele está ali pensando no desempenho, né, que ele vai ter, além da ansiedade exacerbada, ele não consegue dormir direito noites antes. Então, a cannabis ajuda o canabidiol ajuda como um ansiolítico, ele diminui essa ansiedade para o atleta, ele melhora na qualidade do sono desse atleta, que precisa dormir bem para ele estar com toda a sua reposição fisiológica pronta para performar no dia seguinte, né? Então, melhora também no transtorno do sono, e ela no pós-treino, no recover, que a gente chama, né? Que quando passa esse momento dessa explosão, né? Que o atleta, ele vivencia, se for um maratonista, um atleta do surf, que tem essa explosão, você tem essa recuperação, ele ajuda na recuperação muscular, das fibras musculares, ajuda também na diminuição dessas substâncias inflamatórias que são produzidas. Então, o canabidiol, ele traz não somente um benefício do ponto de vista aliviador, né? Então, ele traz um benefício na dor, ele traz um benefício nos processos inflamatórios, e ele também traz como um complemento, benefício na qualidade do sono, um benefício também não só na qualidade do sono, mas também na ansiedade desse atleta. Então, eu acho que no pós-treino ele vai funcionar, não somente os produtos, o óleo, mas também os produtos de uso tópico, que infelizmente a 327 de 2019, ela ainda não autoriza as pomadas, os cremes para uso tópico, que seriam de grande importância. E também, hoje em dia, Maria José, o comitê, apesar do Comitê Olímpico Internacional, o COI, ter proibido, né, desde 2000 ele coloca a cannabis como sendo uma substância proibida, a UADA, na verdade, o COI diz assim, até 15 nanogramas por ml na urina, no ano 2000, não se pode, acima disso cai no doping, acima disso é proibido. Porém, nós tivemos um avanço importante no ano passado, que a UADA liberou para 150 nanogramas por ml o THC. Então, acaba que algum paciente que faz uso de algum produto de cannabis com baixa concentração de THC para dor ou para alguma patologia, se ele faz uso de um full espectro, se ele consegue retirar esse produto com 30 dias ou 60 dias de antecedência e substituir por um produto só de canabidiol, ele consegue também tratar suas patologias sem estar dentro do doping, porque aumentou aí 10 vezes, de 15 nanogramas para 150 nanogramas, o que já é um avanço, né? Então, a gente acha, sim, que essa divulgação pelos atletas é de suma importância, os atletas paralímpicos também são grandes beneficiados nisso aí, e que, de fato, os produtos de cannabis vão trazer benefícios, não melhorando a performance, porque quando a gente fala em melhorar a performance, eu digo que eu estou potencializando o desempenho desse atleta. Na verdade, eu estou diminuindo o estresse que esse atleta vive, e eu não estou potencializando o desempenho dele. A cannabis, ela vem nessa perspectiva, de grande importância nesses indivíduos, né? Hoje em dia, então, o que é que a gente recomenda para um atleta que está fazendo, se ele for fazer teste de antidoping, ou ele usa um canabidiol isolado, ou ele usa um broad spectrum, que ele vai ter a planta integral, com exceção do THC. Então, quando ele está na fase de competição, é recomendado o broad spectrum ou um óleo, o canabidiol isolado, né?
E aí a gente faz essa mistura, essa composição. Doutora, vamos falar de novo sobre o SEC, o Sistema Endocannabinoide, que eu vi que algumas universidades estão começando a colocar umas cadeiras para estudar esse sistema na universidade, o que é valoroso. E existe também o endocannabinoidoma. Então, são duas coisas diferentes ou são duas coisas iguais? Você podia explicar a diferença entre esses dois sistemas? Agora você entrou na minha área, na farmacologia teórica, né? A gente fala aqui na farmacologia molecular, né? Como diz a história. Então, veja bem, na verdade, eu estou falando de duas coisas iguais, só que eu estou falando de o que é o SEC, o que é o sistema endocannabinoide. Quando eu falo do sistema endocannabinoide, eu estou falando dos receptores canabinoides CB1 e CB2. Eu falo dos nossos canabinoides endógenos, dos endocannabinoides, que é a anandamida, e o 2-araquidonoilglicerol, que é o 2-AG, que nós produzimos nos nossos neurônios, né, nos nossos neurônios pós-sinápticos. Eu falo das enzimas de síntese e de degradação desses endocannabinoides e falo do transportador de anandamida. Então, esses 4 componentes seria, de fato, o sistema endocannabinoide, o SEC, que todos nós temos, né? Ele é fisiológico, ele faz a modulação, ele é um sistema modulador, é o principal sistema modulador fisiológico, ele faz todo um processo associado à homeostasia de vários sistemas, então, por isso que ele tem uma atuação ampla, sistêmica, do ponto de vista em nível de sistema nervoso central, na neuromodulação, mas também periférico, com outros, né, atua no sistema reprodutor, cardiorrespiratório, sistema imunológico, enfim. Quando eu falo do endocannabinoidoma, aí esse é um termo que surge lá em 2013, por um grupo de pesquisa italiano, que é do Vincenzo Di Maso, que ele vem trazendo esse termo, ou seja, seria uma ampliação desse sistema endocannabinoide, porque a gente sabe que os endocannabinoides, eles atuam não somente nesses receptores clássicos, que são o receptor CB1, que está mais abundante no cérebro, né, e o receptor CB2, que está mais abundante na periferia, no sistema imunológico. Esse endocannabinoidoma agrega outros sistemas de neurotransmissão, como, por exemplo, o sistema serotoninérgico, o sistema dopaminérgico, os receptores intracelulares PPAR-gama, os canais TRPVs. Então, você tem aí o endocannabinoidoma como uma ampliação, seria o SEC ampliado. Além desses outros receptores, a gente tem também os outros canabinoides endógenos, que são produzidos, né, por 2 caminhos diferentes, que são os canabinoides produzidos a partir dos lipídios de membrana. Então, o palmitoil-etanolamida, que é o PEA, o oleoil-etanolamida, que vão ser derivados da anandamida, e tem os canabinoides endógenos, que não são derivados do 2-AG. Então, acaba que essa é uma complexidade, Jair, né, e Maria José, é uma complexidade farmacológica, ou seja, o sistema endocannabinoide, na sua integração com todos os outros sistemas e receptores, é de extrema complexidade. Então, falar sobre endocannabinoidoma, eu quero dizer que esses endocannabinoides estão agindo em outros receptores, e por isso que atuam, por exemplo, eu tenho hoje as evidências que trazem, por exemplo, o canabidiol como sendo utilizado para tratamento como antipsicótico. Por que como antipsicótico? Porque ele vai atuar inibindo os receptores de serotonina. Então, os receptores serotoninérgicos são modulados por esses endocannabinoides. Então, eu tenho aí os TRPVs, que também são ativados por esses endocannabinoides, que você tem uma atuação na dor, no ciclo ascendente e descendente da dor, pelos TRPs. Os canais iônicos são modulados, canais para cálcio, para potássio. Então, é essa amplitude desse sistema que a gente chama, né, que o Vincenzo Di Maso, em 2013, chamou de endocannabinoidoma, que é uma expansão do sistema endocannabinoide. Então, ele é mais complexo do que a gente imagina, né? Então, por isso que os estudos muito complexo. Precisam ser bem aprofundados, né?
Legal. Na Inglaterra, né, quando eu estava trabalhando, fazendo o meu terceiro pós-doutorado, eu trabalhei na área de drug discovery, e a gente fazia todos esses ensaios de competição de farmacologia molecular para ver a ativação dessas vias canabinoides, desses segundos mensageiros, dessa cascata intracelular, e acaba que a gente, nessa descoberta de drogas, né, no drug discovery, você é obrigado, né, a investigar esses caminhos farmacológicos, essas ligações desses canabinoides novos. Maravilha. Então, esse caminho é muito importante. Beleza, que bacana então, né? Entender, a gente vai aprendendo cada vez mais. Na hora, em 2 anos que eu aprendi de coisas novas aí e sobre a cannabis, cada mês que a gente vai conversando, a gente vai entendendo mais coisas, né? Sobre o sistema endocannabinoide, esse outro sistema que tem inter-relação com todos os outros sistemas. Por isso que precisamos conhecer, estudar isso detalhadamente para a gente poder utilizar o melhor produto possível, né? E o produto mais puro possível, né? E falando em questão de pureza, né? Segurança, eficácia, eu, como farmacêutico, não posso deixar de falar, eu sou muito voltado para a qualidade, tenho que falar da parte de segurança, né? Então, eu aprendi, professora, lá nos anos 80, estudando toxicologia, que é a questão dose-frequência, né? Tudo tem uma relação aí, pode ser prejudicial, pode ser benéfico, depende da dose e da frequência e do tempo de exposição que a gente tem, né? Essas são as métricas que se usa na toxicologia. E então, falando sobre canabidiol, sobre o THC, claro que não existem tantos estudos clínicos, né? Mas existem informações sobre os efeitos adversos, efeitos colaterais que, que eles se apresentam em alguns casos. Sim, claro, né? Qualquer medicação, ela vai ter a possibilidade de algum evento adverso, né? A cannabis, ela não seria diferente. Então, a gente tem que lembrar que, apesar, né, da planta, ela possuir esses mais de 500 compostos, dentre eles 100 canabinoides, o canabidiol é um dos majoritários e é um dos fitocannabinoides que não tem o efeito psicotrópico, né? É o efeito que você não tem alterações, né, do sistema nervoso central. Ele age no sistema nervoso central, mas ele não causa uma perturbação em nível do sistema nervoso central. Mas existem alguns relatos, por exemplo, doses altas de CBD podem levar à sonolência. Então, é relatado em alguns pacientes, a gente faz um acompanhamento dos efeitos adversos nos nossos pacientes aqui nos nossos estudos clínicos. Então, o que é que aparece com maior frequência? Aparece a constipação ou diarreia, né? Aparece sonolência, é um dos sintomas, né? E basicamente, quando você faz uso do THC, aí é que tá. Se o paciente for a gente sabe que algumas patologias, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, o THC tem patologias que o CBD, ele é o canabinoide guia. Então, o canabidiol em altas doses, ele vai ser o guia para aquele tratamento. Mas tem patologias que sem o THC não funciona. Vou dar exemplos. Dor crônica. Dor crônica sem THC muito provavelmente não vai funcionar. Ou então vai precisar de uma dose muito alta do CBD, 600 miligramas, né, 800 miligramas, que são doses muito altas. E essas doses muito altas, a gente sabe que os fitocannabinoides, eles são lipofílicos. Podem gerar alterações nas enzimas hepáticas, né, em fosfatase alcalina, já tem relatos de alterações, doses altas dos produtos canabinoides, podem gerar alterações hepáticas, né, devido a essa ativação essa metabolização pelo CYP450, que é uma enzima hepática que faz o metabolismo. A gente sabe que o fígado é quem metaboliza as substâncias, né, os medicamentos. Então, para diminuir essas doses altas, o THC ele vem num ajuste fino. Então, normalmente a gente faz baixas doses de THC, vai aumentando o THC gradativamente para algumas patologias, como, por exemplo, as doenças neurodegenerativas precisam do THC, dores crônicas e fibromialgia precisam do THC. E aí, o que é que acontece? O THC ele pode gerar alguns efeitos indesejáveis. Ele tem uma atuação bifásica, por exemplo, no controle da pressão arterial. Então, ele pode gerar um momento de
hipotensão e depois de hipertensão até normalizar. Você tem essas duas fases, ele é um vasodilatador, então ele pode gerar levemente uma hipotensão, depois ele vai estabiliza. Então, pacientes que são pacientes hipertensos, a gente tem que ter um cuidado no uso de produtos com THC. Quando a gente vai pegar pacientes idosos, por exemplo, que a gente faz o uso do THC, do delta-9-THC, a gente recomenda usar doses um pouco maiores à noite, para evitar hipotensão ortostática nesses pacientes, que é aquela tontura ao se levantar. Então, a gente ou qualquer, às vezes o paciente, ele é sensível ao THC, porque existe, assim, a medicina canabinoide é uma medicina personalizada. Cada indivíduo tem um sistema endocannabinoide diferente. Então, acaba, se aquele indivíduo, ele metaboliza pouco ou lentamente o THC, precisa de uma dose baixa para fazer o seu efeito. Outros já metabolizam aceleradamente. Então, acaba que esses pacientes que metabolizam lento, eles podem ter alguns efeitos colaterais, quer sejam esses efeitos de ansiedade com altas doses, né? Ou hipotensão ortostática, que é comum, mas no geral, Jair, nas baixas doses que a gente usa 1 miligrama, 2 miligramas de THC, acaba que você não observa esses efeitos adversos, né? E boca seca, por exemplo, é uma característica, né, que acontece quando você usa o THC, então o paciente às vezes se queixa de boca seca, diarreia ou constipação, e são, digamos, os casos mais frequentes. Né? Que são reversíveis, isso. Né? Reversíveis, exatamente. Tá. Diferente quando a gente pega aí, diferente desses benzodiazepínicos que trazem alguns efeitos colaterais severos, né? O Tilenol, o paracetamol, a gente sabe que ele é hepatotóxico, mas o médico continua prescrevendo. Então, assim, o medicamento, na verdade, a dose é importante, esse controle de eficácia, ele é importante, de segurança, principalmente de segurança, e toxicológico, para que a gente tenha a certeza que aquele produto, apesar de apresentar alguns efeitos colaterais, ele vai ter segurança para esse paciente, né? Ele não vai causar problemas graves, né, severos. Ninguém nunca morreu de cannabis. Ninguém nunca morreu utilizando THC, pelo menos nas doses. A dose toxicológica para matar um indivíduo seria uma quantidade tão alta que a gente não conseguiria fazer uso, né? Teria que ser uma quantidade, 2 gramas, né? 2.000 miligramas. 1.000 miligramas é uma quantidade assim. A gente usa imagina 1.000 miligramas. É impossível você fazer uso de um produto nessa concentração. Então, fica tranquilo que você trabalha com essa questão de segurança, que o produto ele traz sim um certo conforto, né, para que a gente trabalhe com ele com segurança, principalmente o canabidiol, né? Eu costumo brincar assim, uma pitada de THC para uma quantidade maior de CBD é a fórmula, é a proporção mais alto CBD e uma quantidadezinha ajustável de THC, né? Você vai ajustando lentamente o THC, funciona com segurança, né? O CBD, ele faz isso, ele diminui os efeitos indesejáveis do THC. Ele também faz essa redução, ele evita esse aumento da pressão arterial, né? Ele evita essa sensação de tontura que o THC pode gerar. Tá. Isso tudo como medicamento, via oral, né? Você está falando? Via oral, estou falando via oral, produto via oral. Tá, né? Aquelas questões do uso recreativo, fumada aí já é diferente, né? Veja bem, quando você faz o uso recreativo, você está usando aí, imagina só, a gente usa aqui no paciente 0,5 miligrama, 1 miligrama de THC. Tá. Quando você pensa num cigarro recreativo, você está pensando em 20 miligramas, que é uma concentração 20 vezes mais, se você for pensar aí, né? Então, é bem maior, né? E sem contar que a via de administração ela é importante porque a via inalada ela é muito rápido, o efeito ele é muito rápido, o pico é muito rápido, enquanto que a via oral precisa do metabolismo, precisa da absorção, então é um processo mais lento, mais seguro. Tá, ok. Certamente. Maria José, acho que você pode dar sequência. Essa próxima, Jair, eu acho que... Você acha que já está respondida?
sobre o uso medicinal de outros fitocannabinoides. Já, essa nós cancelamos. Acho que a professora já falou sobre isso. Aí você passa para evidências da vida real, evidências do mundo real, né? Que seria... Tá. Professora, eu acompanho aí, né, você nas redes sociais, a gente conversa bastante, então eu até conheço um pouco o seu posicionamento em relação a essa pergunta que eu vou te fazer agora. Mas ele é um tema também novo, né? As evidências da vida real é um tema recente, quando a gente olha, né, para a década de 90, que ele entrou nas melhores rodas de conversa e de discussão científica. Mas foi a Covid que no Brasil trouxe mais, eu acho que transparência para este uso, porque não tínhamos nada, né? As autoridades sanitárias tinham que tomar decisões rápidas para tentar conter o momento pandêmico, e assim o fez, tanto com medicamentos quanto com vacinas. Claro que fazendo a questão do controle do risco, né, da segurança de uso, mas as evidências da vida real foram utilizadas pelas agências reguladoras e pelo setor produtivo, para que pudéssemos chegar, talvez, no momento que vivemos agora, onde a Covid é um assunto sério, é um assunto que tem que ser tratado com bastante cautela ainda, mas ultrapassamos aquele pico onde, né, várias famílias perderam seus entes queridos. A gente sabe também que no Brasil há várias universidades que já adotam, né, a metodologia para uma outra pesquisa ou tentando aí encontrar parâmetros que isso possa ser efetivamente utilizado de maneira mais ampliada. Mas o que a gente vê no mundo real é que cada um que resolve, né, cada universidade que resolve utilizar dessa metodologia, utiliza daquela que é a possível para o local onde ela está. Então, assim, parâmetro seria importante, né? Um guia seria importante, ele já está sendo elaborado pelo ICH, onde a Anvisa, né, participa e tudo. A gente acha que isso há uma previsão de lançamento em julho. Vamos ver se essa data se confirma, né? Mas eu sei que você acompanha com um olhar mais crítico e mais rígido, né, da metodologia da pesquisa tradicional. Mas como que você vê a oportunidade, né, da utilização também desta ferramenta para as pesquisas de cannabis, com cannabis, assim como para doenças raras, né, que são dois cenários onde a gente tem uma dificuldade tanto econômica quanto, né, da seleção dos participantes, pelos reduzidos números, principalmente nas doenças raras. Como a senhora vê, professora, essa possibilidade aí dentro desse cenário que está posto para a utilização dessa ferramenta também, metodologia? Olha só, Maria José, então, o primeiro passo a minha posição em relação às evidências de vida real é que eu acredito, sim, acho que elas são de extrema importância, né, para você traçar guidelines, para você conseguir ter, digamos assim, um protocolo para tomadas de decisão, criando algoritmos nas tomadas de decisão. Eu acho que a Covid, ela trouxe essa perspectiva, porque fabricar vacina no mundo, eu acho que a forma de fabricação de vacina, através de vetores, através de formas atenuadas do vírus, enfim, de produção de quimeras, isso aí já não é uma técnica nova. Lógico que para cada tipo de vírus, para cada patologia, você tem que fazer uma adaptação. Mas o processo aí biotecnológico, ele é um processo conhecido. E acaba que você tem essa perspectiva de uma forma estudada já há muitos anos. Então, a evidência de vida real, ela precisa de tempos de estudo associado a número de pesquisas clínicas, né, de fase 2 e fase 3, para que a gente consiga ter bancos de dados para que a inteligência artificial consiga trabalhar ao nosso favor. Então, eu acho que o que é que acontece? Quando você tem esses bancos de dados, a inteligência artificial, com programas computacionais, ela consegue traçar protocolos operacionais que trazem evidências que podem dar garantia, né,
que aquela patologia pode ser tratada daquela forma. Então, eu sou completamente a favor. Agora, o que é que eu acho em relação à realidade da cannabis? Não somente no Brasil, mas no mundo. Eu acho que a gente ainda tem poucas evidências científicas, poucos estudos clínicos de fase 2 e principalmente de fase 3, né? São tão poucos que até para estudos de meta-análise, né, que são revisões sistemáticas e meta-análises, você ainda não consegue, são pouco conclusivos. Então, a gente vê no esporte, por exemplo, a meta-análise para ver a eficácia do uso do canabidiol, se o THC promove uma melhora do desempenho do atleta. Qual que é a conclusão do estudo? Não se conclui nada. Ainda são poucos dados evidentes para a conclusão. Então, enquanto a gente não tiver um avanço, de fato, nas pesquisas clínicas, que é o que a gente faz aqui na UNILA, e outras instituições vêm avançando nesse sentido, a gente não vai conseguir ter dados suficientes para traçar essa perspectiva, né, de evidências da vida real do ponto de vista da cannabis. A gente vê, por exemplo, plataformas como o UpToDate, que ele traz, digamos assim, os informes mais recentes do uso de vários medicamentos. Tem um UpToDate para cannabis, a gente usa muito aqui no curso de medicina na UNILA, os alunos aqui, eles trabalham com metodologia ativa, a gente trabalha no curso com metodologia ativa, e essa plataforma traz, digamos assim, protocolos atuais no mundo inteiro para determinadas tomadas de decisão para tratamento daquelas patologias. Alguns algoritmos são importantes. Então, a gente tem um estudo baseado naquela plataforma Delphin, que foi feito para dor. Recentemente, é um protocolo hoje em dia, que é um protocolo que a gente até usa, é um artigo publicado recente, acho que foi, se não foi de 2022, foi de 2021, acho que foi até o ano passado, que tem aí uma perspectiva, digamos assim, que é o passo a passo, ó, até tal concentração, você usa canabidiol. Chegou a 40 miligramas, você aumenta, introduz o THC com tal dose. Então, esses protocolos, eles vão sendo evidenciados de acordo com esses dados que vão trazendo, agregando isso aí. Mas nós ainda estamos, veja bem, a 327, ela permite o uso somente em algumas patologias, como para epilepsias, né, doenças raras como síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, esclerose múltipla. Então, a gente ainda está, digamos assim, engatinhando nesse processo no sentido de liberar. É preciso que seja possível fazer pesquisas no país. Além disso, seja utilizado em outras patologias, porque o que é que a gente faz hoje? A gente usa muito off-label. Então, como eu estava conversando com você antes da gravação, a gente vê um caso aí, cannabis utilizada no autismo. Então, tem vários trabalhos publicados por universidades israelenses que mostram a eficácia terapêutica do uso dos canabinoides THC e CBD juntos, inclusive, para o transtorno do espectro autista. Então, quando a gente pega outras síndromes raras, que tem, digamos assim, sintomatologias psiquiátricas ou neurológicas parecidas, o que é que a gente faz? Vamos fazer off-label e vamos ver se dá certo. É o que está acontecendo. Vamos tentar tratar o quê? Vamos tentar tratar uma diabetes para ver se funciona? Porque a gente ainda, de fato, não tem estudos clínicos que possam assegurar e dar esse banco de dados com robustez, né? Outra coisa que a gente conversou aqui do ponto de vista técnico, né? Nós não temos ainda nem sequer uma padronização dos produtos de cannabis. Tem produtos associativos, tem produtos de importação, alguns produtos vêm com veículos diferentes, então acontece muitas vezes dos pacientes dizerem assim, olha, eu utilizei determinado óleo com tal veículo, funcionou. Quando eu troquei de produto, é outro veículo, não funcionou. Então, acaba que a gente sabe que é preciso ter uma padronização nessa qualidade desses produtos, né? Para que a gente tenha, digamos assim, um produto que seja confiável para determinada patologia, né? Aquele veículo ali, ele é eficaz ou não é eficaz? Então, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista científico, é preciso que a gente avance, né? Que a regulamentação, ela venha nessa perspectiva, né? A gente está muito esperançoso agora com essa 17ª Conferência Nacional de Saúde, para que a gente trace diretrizes que possam, ano que vem ou daqui a alguns anos, traçar, digamos assim, como aconteceu com o Sistema Único de Saúde na 8ª Conferência, a regulamentação da cannabis venha dessa 17ª Conferência, né? Então, a gente está com muitas esperanças, estamos vendo aí esses avanços dentro do SUS, nos municípios, levando os produtos de cannabis, né, para pacientes, então a gente está vendo as licitações.
o município ele está se preocupando em formar, em capacitar profissionais para isso. Então, o avanço nesse cenário da cannabis, ele está acontecendo de forma rápida, mas ele está acontecendo também somente, tipo, 1% dos médicos, menos de 1% prescrevem cannabis medicinal. É muito pouco. Então, precisamos avançar primeiro nas pesquisas, na regulamentação dos produtos, para que a gente tenha, de fato, resultados eficazes, suficientes para poder traçar o banco de dados e fazer esses estudos utilizando ferramentas computacionais e de inteligência artificial. Então, eu confio, acredito que em breve, daqui a alguns anos, a gente vai ter estudos aí robustos dessas evidências da vida real para diversas patologias do país, certamente. E aí vai Que estimular bom, os prescritores, né? Sim, Médico a claro. prescreverem, porque o médico, olha, não tem comprovações, com todo o respeito, tem pessoas que não são da ciência envolvidas na cannabis, então é complicado, né? Você cria não sei se é falta de credibilidade, um descrédito perante alguns médicos e alguns. Só quem está muito envolvido é que está prescrevendo, né? Que conhece e está estudando. Então, realmente precisa dessas informações mesmo, né? Precisa de capacitação, né? Eu acho que a gente está É, trabalhando também nesse sentido. Por exemplo, recentemente a gente tem um módulo de curso que faz nutrição, cannabis e esporte, então a gente traz essa perspectiva aí, né? Falando na temática dos esportes, né? A gente traz essa perspectiva aí de mostrar a eficácia terapêutica da cannabis dentro do esporte. Então, falta de fato um preparo, né? Utilizar cannabis, quer dizer, utilizar a reposição ou a ativação do sistema endocannabinoide sem ser com a cannabis também é possível através da alimentação. A gente ainda está engatinhando já, e a gente ainda precisa estudar e colocar em prática, né, tudo que a gente está, tudo desse conhecimento para que a gente consiga avançar é. mais As outras nos plantas, existem tratamentos. outras plantas que também têm atuação no SEC, né? Exatamente. Então, os terpenos, os aromas que a gente usa É. aí, Até né, o em cacau, combina... né? Também supostamente o cacau também tem. Exato. Então, tem muito que. A senhora falou agora há Explorar, né? pouco, a senhora falou agora há pouco voltou a falar sobre a questão dos atletas, do esporte e tal, né? E, assim, para a gente já ir dando o encerramento aqui na nossa conversa, voltando ao tema principal nosso, que é o uso da cannabis medicinal no esporte, né? Qual que seria o futuro aí da cannabis no esporte, no nível mundial? Então, eu acho que é, em algum momento, quando a gente trouxer estudos em atletas, eu acho que agora a gente está focando. Eu tenho uma relação muito próxima com os educadores físicos, porque eu tenho alguns alunos de doutorado que eu oriento na área de esporte. Né, eu estava num congresso aí recentemente falando de cannabis e esporte, e o que é que eu estou pedindo ao pessoal, aos educadores físicos, né? Vamos trazer estudos clínicos, né, com atletas. Eu acho que a gente precisa trazer essas evidências que, de fato, nós acreditamos que até o THC, dependendo da concentração, ele vai ser benéfico no sentido de auxiliar esse recover, né, essa recuperação do atleta, sem trazer, digamos assim, uma melhoria no desempenho, tipo assim, sem alterar esse desempenho do atleta. Então, a UADA já vem sinalizando, né, do ano passado para cá, aumentando 10 vezes essa permissão desses metabólitos do THC na urina para 150 nanogramas, ela já vem sinalizando que o THC sim é uma perspectiva que daqui a algum tempo, se houver mais estudos que comprovem que ele não altera o desempenho do atleta, é possível que seja liberado mais adiante. Certo? Então, eu acredito que o canabidiol, ele já é liberado, então muitos atletas já usam, a gente já falou sobre isso, mas tem outros canabinoides que também podem ser utilizados, como o canabigerol, como atividade anti-inflamatória, o canabicromeno também, que atua também nessa perspectiva. Esses terpenos que a gente conversou aqui, o betamiceno, o beta-cariofileno, que também tem um poder, eu detesto falar essa palavra poder, mas que tem um potencial
robusto, anti-inflamatório e analgésico, e ansiolítico, porque o atleta, quando a gente fala em desempenho do atleta, a gente não fala só do atleta no momento que ele está competindo, né? A gente fala dele, na qualidade de vida dele no antes da competição e no depois da competição. Melhorar a ansiedade, melhorar o estresse. E outra coisa interessante que eu quero, né, deixar evidente é que essa sensação de bem-estar, né, que a gente produz, que é o chamado efeito high running, que é essa sensação do bem-estar que a atividade física gera. Antes a gente achava que eram só as endorfinas que levavam a esse efeito. Mas, na verdade, Jair Maria José, quem traz esse efeito é a anandamida. O endocannabinoide, já foi provado, né, que ela é quem dá essa sensação de bem-estar que o atleta e que os indivíduos que fazem a prática de esporte sentem depois de uma prática de um exercício físico. Então, a gente tem, além dessa produção, né, dessa reposição que acontece com o tratamento com cannabis, a gente ainda tem uma produção na atividade física de endocannabinoides como a anandamida e de fatores de crescimento neurotróficos, que são de neuroplasticidade. Então, assim, a prática de esporte, ela está completamente ligada ao sistema endocannabinoide, tanto do ponto de vista do bem-estar, como também da recuperação do pós-treino desse atleta e da melhoria da qualidade de vida dele, diminuindo a ansiedade, estresse, regulando o sono e a alimentação. Então, eu acho que o futuro da cannabis no esporte, ele é extremamente favorável e promissor, basta que a gente traga evidências científicas, né, utilizando estudos clínicos duplo cego randomizado nesses atletas aí. E aí, pelo que eu estou entendendo, a possibilidade de várias formas farmacêuticas, né, serem utilizadas, né? Sim, Como uso falou, tópico. uso tópico, nasal, oral, quer dizer, outras formas O farmacêuticas. nasal, eu vou ser bem honesta com você, o nasal, a gente costuma o spray nasal como um resgate, né? Às vezes o paciente ele está com dor crônica, então, para uma forma de resgate. Mas eu acho que com certeza, sim, se essa regulamentação trazendo possibilidade de novas formas farmacêuticas, vai ser muito interessante, né? De liberação lenta na nanotecnologia, né? Tem tantas possibilidades aí, técnicas para fazer, né, esses produtos, né? Novas formas de extração, enfim, a gente tem aí uma ampla gama para explorar, né? Ah, legal. E eu que acompanho alguns esportes, né, não acompanho todos, mas a gente vê a exigência sobre o atleta, é um negócio assim, maluco, sabe? É uma coisa assim que você olha e você fala, nossa, como é que... Física, mental, fisicamente, né? um negócio... É um desgaste muito intenso, né? Legal. A gente tá preparando aí, né, nessa perspectiva de alguns cursos de capacitação para prescrição de alguns módulos específicos. Estamos aí rodando o Brasil, tentando formar prescritores com qualidade, né? Acompanhando eles aí. Depois vamos conversar com a senhora aí sobre algumas coisas. Vamos sim, vamos sim. Você... Vou aproveitar e já dar a deixa aqui. Estaremos em Salvador agora em outubro. Opa. Estaremos em Florianópolis em dezembro, né, com a Medicannabis aí, levando esses cursos de prescrição aí. Né? Tivemos em João Pessoa e aqui em Foz, enfim. Estamos nesse caminho aí, nessa perspectiva de capacitar mesmo, né? Formar profissionais capacitados. Legal. Parabéns, parabéns.